Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma disputa, olha, de respeito, viu? De um lado, aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, do outro lado, aqueles que se dizem cheios do conhecimento da palavra de Deus, da teologia. Quem tá certo? Vamos decidir isso aqui hoje. Não perca esse vídeo que hoje nós vamos resolver isso. Vamos lá. Tudo bem, meus queridos? Meu nome é Vinícius. Olha, sejam bem-vindos. Tem uma galera chegando aqui no canal, se inscrevendo. Sejam bem-vindos. Esse canal aqui é o canal onde nós mostramos o conteúdo que nós produzimos na nossa igreja em plantação, a Alternativa Reformada, mas ele também é um espaço para conhecimento, para responder perguntas de pessoas que estão chegando na fé reformada de forma geral. Não precisa ser da nossa igreja, mas de pessoas que estão chegando agora, novos convertidos, que estão vindo de outras igrejas, muitos chegando da Congregação Cristã no Brasil. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos tratar dessa treta hoje, que o vídeo tá muito interessante. Vejam até o final e não esqueçam de comentar, porque hoje eu quero saber a sua opinião. Vamos ver. Tem gente que gosta de fazer essa divisão, né? O que importa mais? A oração, ser cheio do Espírito Santo, ou estudar a Bíblia, ter muito conhecimento de Deus, estudar teologia. A verdade é que essas duas coisas não precisam ser divorciadas. Elas andam juntas. A oração e o poder do Espírito, com o conhecimento bíblico, teológico, essas coisas precisam andar sempre juntas. Mas tem gente que gosta de separar as coisas. Então, vamos fazer essa separação aí e eu quero saber o que você pensa do seguinte. Quem está mais certo, já que essa é a questão, quem está mais certo na hora de expor a palavra de Deus, o texto bíblico? Aquela pessoa que se preocupa em estudar o texto, entender o versículo, saber qual é o contexto desse versículo, pensar, analisar, ler outros textos, ver qual é a análise que mais faz sentido para interpretar esse texto aqui. Essa pessoa que tem todo esse trabalho para expor o texto de forma mais correta possível, ela está certa? Ou quem está certa é essa outra pessoa aqui que chega na igreja, ela vai expor um texto, ela não estudou antes, ela abre um texto lá em cima da hora, ela pega a Bíblia, ela fala a interpretação que ela acha que é a verdadeira, sem ter estudado direito, ela fala aquilo que vem à mente dela e o pior, ela diz que isso veio do Espírito Santo. Ela não se preparou por preguiça ou talvez por falta de tempo. Ela pega a Bíblia, que é um texto sagrado, ela abre esse texto em qualquer passagem, alguma que ela acha que conhece, ou então ela pega lá aleatório, abre um texto, vê um versículo bonitinho que fala uma coisa boa, expõe aquele texto ali, vai falando coisas da cabeça dela, os significados que ela não sabe, ela inventa, ela cria um monte de alegorias. Quem está sendo mais certo? Essa pessoa que, por não saber interpretar o texto, fala coisas da mente dela e chama isso de Espírito Santo? Ou aquela pessoa que estudou, que se preparou, que orou pedindo a Deus, Deus abençoe a exposição da sua palavra e tal? Quem está mais certo nesse negócio? Agora eu quero te dar um exemplo prático. Quero abrir a Bíblia aqui em Jó, capítulo 22, versículo 28. O texto diz: determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então agora eu quero que vocês avaliem se a exposição que eu vou fazer desse texto está certa ou está errada. Jó 22, 28. Certo ou errado? Meu irmão e minha irmã, a Bíblia nos diz que quando nós determinamos algum negócio, vocês têm algum negócio? Vocês têm sonhos? Vocês têm planos? Vocês têm desejo de fazer alguma coisa? Saiba que a Bíblia está dizendo que se você determinar algum negócio e se você for firme, a luz brilhará sobre os seus caminhos. Você tem que ser firme. Você tem que permanecer, você tem que perseverar, você tem que determinar no seu coração aquilo que você quer, o seu sonho, o seu projeto, a sua esperança, que Deus vai te abençoar, seja o que for, desde que você seja firme. Pois o versículo diz: determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará
em teus caminhos. Basta você ser firme com os seus projetos, basta você ser firme com os seus negócios, basta você orar diante de Deus, coloca a sua peleja, a sua causa, a sua doença, enfermidade, o seu problema, coloque diante de Deus, seja firme, determine e a luz vai brilhar sobre os seus caminhos. Isso que eu acabei de dizer é o que o texto está dizendo? A resposta é sim, é exatamente o que o texto está dizendo. O que eu acabei de falar aqui agora é justamente o que esse versículo está dizendo. Determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. É isso. Se você for determinado, se você for firme, a luz de Deus vai brilhar sobre o seu caminho. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu posso pregar essa passagem aqui na minha igreja, do jeito que eu fiz aqui? Não. Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta simples. Quem proferiu esse versículo? Quem disse isso que eu acabei de ler? E aí você volta o capítulo 22 de Jó, lá no início do capítulo tá: então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo... E aí ele vai dizer, o capítulo todo é a resposta de Elifaz. E aí vem uma outra pergunta que é muito simples. Quem é Elifaz? Elifaz é um dos 3 amigos de Jó que se levantaram contra Jó, começaram a acusar Jó. Vocês conhecem a história de Jó, toda a tribulação que Jó passou. E esses amigos de Jó começam a dizer para ele, Jó, essa tribulação que você está passando é culpa sua. Porque Deus abençoa os que são dele. Se você não está sendo abençoado, você fez alguma coisa de errado, a culpa é sua. O próprio Elifaz diz isso claramente aqui no início do capítulo 22, o versículo 5. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Olha o que o Elifaz está dizendo para Jó. Jó, você é muito malicioso. As suas iniquidades não têm tamanho. É por isso que você está passando pelo que você está passando aí. Essa dificuldade, essa tribulação, ela está acontecendo com você por sua causa. Deus está mandando isso aí para você porque você cometeu algum erro. Versículo 6. Porque sem causa penhoraste a teus irmãos e aos nus despojaste as vestes. Quer dizer, você foi injusto com as pessoas. Além de ser injusto com Deus, Jó, você foi injusto com as pessoas. Pode olhar aí no seu coração, alguma coisa você fez de errado, porque Deus não faz mal a quem é do bem. Gente de bem, gente que busca a Deus, não passa por esse mal que você está passando aí não. Isso aí é culpa sua. E então, quando chega no versículo 28, o Elifaz diz, determinarás tu algum negócio e ser-te-ás firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, Jó, se você determinar algum negócio e ser firme, a luz de Deus vai brilhar sobre você. Se não está brilhando, é porque você fez alguma coisa errada. Percebe que esse versículo 28 aqui que nós lemos e que eu interpretei de forma correta o versículo 28, percebe como agora, quando você entende quem falou esse versículo começa a ficar errado? Porque a gente está falando aqui de um homem, o Elifaz, que está culpando Jó dos problemas dele. E quando que nós vemos que o versículo está errado? Porque o próprio Deus, no início do livro de Jó, aí a gente vai voltar. Olha só para vocês verem. Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem iníquo? Jó era um homem injusto? Não. O próprio texto bíblico está dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então quer dizer que os amigos de Jó, inclusive Elifaz, estavam errados sobre o que eles estavam dizendo de Jó. Então eu não posso pegar uma fala do Elifaz, aqui no capítulo 22, e pregar isso como se essa fosse uma recomendação, a palavra de Deus para nós. Olha que o Espírito Santo me iluminou aqui hoje. Eu vou falar de Jó 22, 28. E a pessoa vai e fala, gente, eu vi um pastor citando esse versículo aqui como sendo
um princípio, uma recomendação de Deus para nós. Fica pior quando nós vamos ao final do livro de Jó, capítulo 42, versículo 7. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz. Olha o que Deus vai dizer para Elifaz, o cara que falou lá o Jó 22, 28. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto. Deus ficou irado contra Elifaz, porque o que ele falou para Jó não era correto, não era verdade a respeito de Jó e a respeito de Deus. Então, olha o perigo que é eu abrir a Bíblia de forma aleatória, pego o texto aqui, leio o texto de qualquer maneira. Nossa, olha que texto bonito. Dá para fazer uma mensagem aqui de determinação, que se eu determinar, se eu for firme, a luz de Deus vai brilhar sobre mim. Aí você vai e pega esse texto sem estudar direito, prega ele, e aí você vai ver no final do livro, Deus ficou irado contra Elifaz, porque ele disse essas coisas aqui. Então, para você expor a palavra de Deus aqui em Jó, não basta só chegar, abrir em qualquer lugar, ter qualquer interpretação e chamar isso de Espírito Santo. Você precisa estudar, você precisa saber quem falou o versículo que você está lendo, saber quem é essa pessoa, qual a relação dessa pessoa com Jó e com o próprio Deus, para você não falar besteira e ainda por cima dizer que isso é um princípio bíblico, que isso é uma palavra de Deus para as pessoas. Antes de nós irmos para o próximo exercício, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e já compartilhasse com todo mundo que precisa ouvir essas verdades que estão sendo ditas aqui, não por briga, por nada disso, mas por questão de necessidade, porque isso é muito importante. Então curta e não esquece de comentar, eu quero saber a sua opinião. Vê o vídeo inteiro e comenta, que eu quero saber o que você pensa sobre o que eu estou dizendo aqui. O segundo exercício também está no livro de Jó, capítulo 41, o versículo 22, que diz: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Algumas versões dizem até a tristeza salta de alegria. Então avalia isso e o que eu estou dizendo faz sentido, se está certo ou se está errado. Meu irmão, minha irmã, você chegou aqui triste nessa noite, saiba que Deus tem alegria para você, porque a palavra de Deus diz que no pescoço dele reside a força. Deus carrega consigo a força, o poder, a glória, a onipotência, a onisciência. E o texto diz que diante dele até a tristeza salta de alegria. Se você está aqui hoje angustiado, se você está enfermo, se você está cheio de dívidas, se você está cheio de tristeza, de depressão, anime-se diante do Senhor, porque diante dele até a tristeza salta de alegria. Se tem alguém aqui triste, comece agora a saltar diante da presença de Deus, porque ele vai animar a sua vida, ele vai trazer ânimo e alegria ao seu coração, ele vai te abençoar, ele vai te dar aquilo que você precisa. Não desanime, fique firme, porque se você está triste hoje, amanhã você vai sorrir, porque diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Imagine só o que ele vai fazer na sua vida agora, meu irmão. Comece a saltar, comece a pular, comece a se levantar diante de Deus, porque ele vai animar o seu coração, a tristeza vai embora e a alegria vai chegar, porque diante de Deus até a tristeza salta de alegria. E aí? Preguei certo ou preguei errado nesse versículo aqui? Para isso a gente precisa entender mais uma vez quem está dizendo isso. E quando nós olhamos para o contexto, quem está dizendo isso é o próprio Deus. Deus está dizendo para Jó, Deus está conversando com Jó, Deus está questionando Jó e está mostrando a sua soberania sobre tudo o que acontece. Então Deus vai falar para Jó: Jó, olha a minha criação, olha as coisas que eu fiz. Olha esse animal aqui. E Deus começa a falar de um animal. Algumas versões da Bíblia vão chamar de Behemoth, outras vão chamar de Leviatã. É um animal que naquela época tinha esse nome. E Deus vai falar para ele: no seu pescoço, no pescoço desse animal incrível que eu criei, da minha criação, no seu pescoço reside a força. Ele tem um pescoço forte. Algumas versões da Bíblia trazem esse animal como o hipopótamo. No seu pescoço reside a força. Diante dele, até a tristeza salta de prazer. Isso aqui está dizendo que esse animal é forte, ele é vigoroso,
E quando ele vem, ele traz o terror, ele traz o pânico, ele traz a tristeza, de tanto que esse animal é forte. Então, quando esse animal chega, até a tristeza fica feliz, porque a tristeza vê nesse animal o seu representante. Tipo, aquele ali é o representante do terror. Olha que animal frondoso, que animal grande, que animal imponente, que coloca medo nos adversários. Então até a tristeza salta de prazer diante desse animal. É isso que está falando. Não está falando de Deus. Não está falando que a tristeza salta de alegria diante de Deus. Olha só como outra versão da Bíblia já traz a tradução desse texto. A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde passa. Não tem nada de alegria saltando, não tem nada disso. Aqui já interpretou. Traz o terror por onde passa. Então observe que não é simples. Quando a gente fala que precisa estudar a Bíblia, não é sacanagem, não é para mostrar que é superior, não é nada disso. É porque para expor as verdades de Deus, você tem que conhecer o texto que você está expondo. Você tem que saber do que você está falando. Essa é a grande questão. E para isso, você precisa de duas coisas. Orar, buscar o Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo molde o seu coração, a sua mente, à vontade de Deus, ao que está explícito na Bíblia. E a outra coisa que você precisa fazer é estudar, ir atrás, ler comentários, ver outras pessoas, o que outras pessoas já disseram sobre isso, para você não inventar coisa da sua cabeça. Essa mensagem aqui, então, é importante para dois tipos de pessoas. Primeiro, se você é um pregador, você precisa levar isso a sério. Quando você for ler, expor um texto, pregar, leve isso a sério. Estude o texto que você vai pregar. Dá uma olhada no contexto, leia o que outras pessoas já disseram sobre isso. Se você pensou alguma coisa exclusiva da sua cabeça que mais ninguém pensou, provavelmente isso é uma heresia. Nós temos 2000 anos de história da igreja. Você vai ignorar tudo o que as pessoas disseram por 2000 anos de história porque você se sente maior que todos os outros que já estudaram a Bíblia, que já disseram, você acha que não precisa deles? Você tem tanto orgulho assim que entende que ninguém tem nada a dizer para você? Que você vai ter uma interpretação exclusiva, só sua da Bíblia? Então, vamos abaixar um pouquinho a bola. Nós precisamos ser humildes e entender que nós não sabemos de tudo. Por isso é que a gente tem que estudar. Quando nós estudamos, isso é o reconhecimento de humildade, não de soberba. Eu estudo justamente porque eu sei das minhas limitações. É justamente porque eu não sei de tudo que eu preciso estudar. Quando eu digo, não, eu não preciso estudar, o Espírito Santo me dá na hora. Isso é uma arrogância de todo tamanho. É você dizer que no seu desleixo, na sua falta de comprometimento com o estudo da palavra de Deus, essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Você está dizendo, não preciso estudar, porque o Espírito Santo vai premiar o preguiçoso. Ele vai me dar tudo ali na hora, sem necessidade nenhuma de eu me preparar, de eu estudar. Agora, o outro grupo de pessoas para o qual eu quero falar é você que é membro de alguma igreja. Como é lá na sua igreja? O pastor, a pastora, as pessoas que falam, elas se preparam para falar? Ou elas vão lá na frente e falam assim o que dá na mente delas, o que vem na cabeça delas, elas falam? Tome cuidado com o alimento que você tem ingerido, o alimento espiritual que você tem ingerido, com as águas que você tem bebido. Porque se a pessoa chega lá na frente e fala qualquer coisa que ela inventou da cabeça dela, e às vezes ela faz isso numa atmosfera, ela diz que está cheia do Espírito Santo, mas na verdade quando você vai ver o conteúdo do que ela está falando contraria a Bíblia, não tem como, gente. O Espírito Santo não vai contrariar a palavra que ele mesmo inspirou. Não faz o menor sentido o Espírito Santo contrariar aquilo que está escrito aqui. E se você fala coisas que vão contra o que está aqui, você não está cheio do Espírito Santo.
Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. E por último, eu quero mencionar Efésios 5,18, que diz: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha essa expressão. Não se embriaguem com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos, encham-se do Espírito Santo. Você sabia que a carta de Efésios e a carta de Colossenses são chamadas de cartas gêmeas? Porque muitos textos que estão em Efésios aparecem de forma similar em Colossenses, querendo dizer a mesma coisa. Tem cerca de 40 coincidências entre as cartas de Efésios e Colossenses. Por isso elas são chamadas e conhecidas como cartas gêmeas. E Colossenses 1:9 diz: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios. Lembra a outra passagem? Efésios falava: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Aqui em Colossenses, que é a carta gêmea de Efésios, Paulo diz: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo troca a expressão cheios do Espírito Santo por uma expressão que é sinônimo: cheios de conhecimento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cheio do conhecimento de Deus. Quem é melhor? Quem é cheio do Espírito Santo ou quem é cheio do conhecimento? Os dois têm que andar juntos. Não faz sentido um estar sem o outro. O cheio de conhecimento precisa ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo precisa ser cheio do conhecimento. Por isso, meus irmãos, busquem o enchimento do Espírito Santo e busquem aprender mais, conhecer mais de Deus, para que vocês tenham, como disse Paulo, inteligência espiritual. Beleza? Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam e manda esse vídeo para a galera. Manda para grupos de teologia, manda para todo mundo que precisa ouvir essas verdades impressionantes do reino de Deus. Grande abraço, até a próxima!